pessoal, vamos fazer a questão de número 8, tá? Vou encerrar aqui as questões de fixação. Essa questão é uma questão bem interessante. Ele pede para tu inicialmente observar o padrão indicado na tabela. Você tem, eu coloquei aqui uma parte dessa tabela na lousa para você observar o que é que acontece com as potências de base 3 e o que é que acontece com as potências de base 7. Se você reparar bem, começando do 3 elevado a 0, a cada 4 potências de base 3, os algarismos da unidade, eles ficam se repetindo. Então, por exemplo, se você prestar atenção, a sequência de repetições vai ser sempre 1, 3, 9, 7. No caso do 3, no caso das potências de base 3, ó, fica sempre 1, 3, 9, 7. Aqui de novo, ó, 1, 3, 9 e 7. Ou seja, sempre que eu pego 3 elevado a um número, ele vai terminar ou em 1, ou em 3, ou em 9, ou em 7. Então, essa é uma sacada que tu tem que ter quando tu olha a tabela, que sempre vai terminar ou em 1, ou em 3, ou em 9, ou em 7. E que essas repetições, elas acontecem de 4 em 4 potências, tá? No intervalo de 4 em 4, elas ficam se repetindo. Então, por exemplo, se uma pessoa te perguntar qual vai ser o expoente do 3 elevado a 6, é só tu perceber o seguinte: do 0 até o 6, tu tem quantos números? Tu tem quantos termos? Do 0 até o 6, tu tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tu tem 7 termos, porque tu está começando a contar do 0. Então, como tu tem 7 termos e como as potências se repetem de 4 em 4, basta tu pegar 7, que é o número de termos, e dividir por 4. Quando tu divide o 7 pelo 4, tu vai ver que dá 1 e o resto é quanto? O resto é 3. Como o resto é 3, olha qual deve ser o teu raciocínio. Como o resto é 3, é porque o 3 à sexta deve estar na terceira linha de repetições. Veja bem, aqui é a primeira linha de repetições, aqui é a segunda linha de repetições, aqui é a terceira linha de repetições e aqui é a quarta linha de repetições. Ah, Raul, então eu tenho que observar que basta eu dividir por 4 o total de termos. Total de termos vai ser o expoente mais 1. Ó. Se eu estou me referindo ao 3 à sexta, então eu vou ter 7 termos. Aí eu peguei o 7 e dividi por 4. Aí quando eu faço a divisão, o que me interessa é o resto. O resto já vai ser a posição da linha onde o número vai se encontrar. Sacou aí? Então, por exemplo, o resto deu 3, quer dizer que o 3 elevado à sexta vai estar na terceira linha, já que o resto deu 3. Se o resto tivesse dado 1, o número estaria na primeira linha, né? Se o resto tivesse dado 2, o número estaria na segunda linha. Como o resto deu 3, o número está na terceira linha. Raul, quer dizer então que se o resto der 4, o número vai estar na quarta linha? Não tem como o resto dar 4, porque se o resto der 4, 4 ainda daria para dividir por 4, né? Tem como o resto dar 0. Ah, então a quarta linha vai ser para os números em que o resto der 0. Exatamente. Então, primeira linha quando o resto der 1. Segunda linha quando o resto der 2. Terceira linha quando o resto der 3. E quarta linha quando o resto der 0. Beleza? Quer ver? Olha como é verdade. O 3 à sétima tem quantos termos para chegar até o 3 à sétima? Tem 8, que eu começo a contar desde o 0. Se eu dividir 8 por 4, 8 não dá para dividir por 4?
Dá. Então o resto é zero. Como o resto é zero, o 3/7 está na quarta linha. Então, cara, é só você se ligar nessa sacada aí, que agora vai ficar fácil. Vamos responder o item A. No item A ele pergunta: ei, quanto é que vai dar 3 elevado a quanto? 3 elevado a 2009, ó. 3 elevado a 2009, pessoal, vamos lá, o expoente é 2009. Para sair do 3 elevado a zero e chegar até o 3 elevado a 2009, eu percorri quantos termos? Eu passei por quantos termos? Por 2009 mais 1. Então eu passei por 2010 termos. Ó. 2010 termos. Se eu dividir por 4, vai me dar quanto? Vai me dar 502. Aí 502 vezes 4 dá 2008. Quer dizer que está sobrando um resto de quanto? Está sobrando um resto de 2. Então, como o resto é 2, eu posso dizer que o 3 elevado a 2009, vamos escrever, 3 elevado a 2009 está em que linha? Está na segunda linha de repetição. Como ele está na segunda linha de repetição, eu posso com certeza afirmar que ele termina em quanto? Termina em, quem está na segunda linha de repetição, é porque termina em 3. Ó. Então, posso afirmar que ele vai terminar em 3. E assim está respondido o item A. Beleza? Agora nós vamos pensar no item B. No item B, galera, ele quer saber o seguinte. Vamos botar aqui, ó. No item B, a pergunta é: quanto é que vale o algarismo da unidade de 3 elevado a 423 mais 7 elevado a 651 menos 2 elevado a 58. Bom, então vamos pensar direitinho nisso aqui. Esse 3 aqui vai ser fácil, ó, a gente determinar esse 3. Porque a gente sabe que é só pegar o expoente, a gente acabou de ver que é só pegar o expoente, aumentar 1, então você vai pegar, vai ficar 424 e vai dividir isso aí por 4. Quando você divide por 4, a divisão ela dá exata, ela dá 106, portanto resta 0, ó. Né? Resta 0. Como está restando 0, perceba, quando resta 0 é porque o número está na quarta linha. Como ele está na quarta linha, ele vai ter que terminar então em quanto? Ele vai ter que terminar em 7. Então vou botar isso aqui, ó. Já sei que esse número aqui, ele termina em 7. Vou botar aqui, ó. Raul, e agora? Agora a gente vai pensar no 7 elevado a 651. Pessoal, vamos lá. O procedimento do 7, ele é idêntico ao 3. Só que os números, eles repetem da seguinte maneira. É 1, 7, 9, 3. Ó. 1, 7, 9, 3. Mas o esquema é o mesmo. Começa do elevado a 0 e vai repetindo de 4 em 4. Então eu quero saber, 7 elevado a 651, ele vai terminar em quanto? Vamos lá. Se é 7 elevado a 651, quer dizer que eu tenho quantos termos ao todo? É só aumentar 1 no expoente? 652. Nós vamos dividir por 4, porque repete de 4 em 4. Quem fizer essa continha, ela vai dar quanto? Isso aqui vai dar, vamos botar aqui, ó, 16 vezes 4, que dá 64. Aí sobra 1, aí baixo 2, 12 dividido por 4 fica 3, resta também 0, ó. Né? Beleza? Então, como está restando 0, é porque a gente pode dizer que o número está na quarta linha de repetição. Quer dizer, então, que vai ser um número que termina em 3, porque ele está na quarta linha de repetição. Então, ele termina em 3. E para terminar a nossa questãozinha, só falta a gente analisar o 2 elevado a 58.
né? Como é que eu vou fazer com 2 elevado a 58? Pessoal, eu vou apagar esse procedimento aqui, esse padrão aqui do 3, para você entender o do 2. Cara, olha as repetições. Ó, os algarismos das unidades. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Repete também de 4 em 4. Só que começando do 2 elevado a 1 e não do 2 elevado a 0. Então isso aí torna ainda mais fácil o caso do 2. Porque é só eu pensar assim, como não começa do 2 elevado a 0, começa do 2 elevado a 1, eu não vou precisar estar aumentando 1 no expoente antes de dividir por 4. Por exemplo, eu quero saber em qual linha de repetição está o 2 elevado a 7. É só eu pegar o próprio 7, que é o expoente, e dividir por 4. Quando eu pegar o 7 e dividir por 4, essa divisão já está aqui na lousa, o resto dá 3. Quando o resto dá 3, eu já sei que o número vai estar na terceira linha de repetição. Aqui, ó, 2 elevado a 7 está na terceira linha de repetição. Ah, Raul, então não vai precisar eu somar 1 no expoente antes de dividir por 4. Vai não. Porque no caso do 2, o padrão de repetição ele começa a partir do 2 elevado a 1 e não do 2 elevado a 0, como acontecia com o 3 e com o 7, ó, que começava do elevado a 0. Então, pessoal, vai ficar muito fácil agora. Eu quero saber em que algarismo termina o 2 elevado a 58. É só pegar o 58 e dividir, então, por 4. Quando eu dividir 58 por 4, isso aqui vai dar pra gente quanto? Se eu pegar aqui, eu posso botar 14, ó. 14 vezes 4 vai dar pra gente 56. 56 para completar os 58, eu tô vendo que sobra 2. Não é verdade? Como sobra 2, eu posso dizer que o 2 elevado a 58, ele está em qual linha de repetição? Já que sobra 2, eu posso dizer que ele está na segunda linha de repetição. E como ele está na segunda linha de repetição, eu posso dizer que ele vai ser um algarismo, ele vai ser um número em que o algarismo da unidade termina em 4. Então eu vou aqui e escrevo, ó, o 2 elevado a 58, ele termina em 4. Pronto. Então, agora a gente vai poder finalizar a questão. A questão está pedindo para a gente somar um número que termina em 7, ó, com um número que termina em 3. Então, eu não sei nem que número é esse, mas vamos lá. Eu tenho um número qualquer aqui, que termina em 7, e eu vou somar com um número qualquer, que eu também não sei qual é, mas que termina em 3. Quando eu fizer essa conta, 7 somado com 3 não vai me dar 10? Aí fica 0 e vai 1. Meu amigo, pouco me importa o restante dessa conta. Pouco me importa. Ele não só está pedindo informações do algarismo das unidades? Então eu não sei nem quanto é que vai dar esse número aqui, ó. Pouco me interessa quanto é que vai dar essa conta. Uma certeza eu já tenho, que é a certeza que me interessa. É que o algarismo das unidades vai ter que ser 0. Então, eu já sei que o resultado dessa soma do 3 elevado a 423 com 7 elevado a 651 vai ser um número que termina em 0. Aí, eu vou pegar esse número, que é o resultado daquela conta lá, ó, tá bom? E vou tirar o 2 elevado a 58, que é um número que eu sei que terminará em 4. Então, olha só, eu vou pegar esse número aqui, que eu não sei nem qual é, mas que termina em 0, e vou fazer ele menos um outro número que eu não sei qual é, mas que eu sei que termina em 4. Então, eu vou fazer essa continha aqui, ó, de um menos o outro. Quando eu fizer essa conta, vamos lá, eu passo a régua aqui para fazer a conta, aí vamos lá. Eu não posso tirar 4 de 0. Aí eu pediria emprestado uma unidade para o meu algarismo do lado, é o novo, né? Pedir emprestado. A gente aprendeu assim lá na primeira série, né? Na alfabetização. Eu pego emprestado para o coleguinha do lado,
aí vem um para cá. Quando vem um para cá, aí o coleguinha do lado vai ficar com um a menos, mas não me interessa ele, me interessa só o das unidades. Na hora que eu pegar esse 10 menos o 4, aqui vai dar 6. E aí, meu amigo, pouco me interessa o restante do resultado dessa conta. Me interessa que o algarismo das unidades já vai ter que dar 6. Portanto, eu posso dizer que o resultado da conta toda, tá certo? Ó, vou colocar aqui, ele terminará, né? No caso, ele termina em 6. Então, 6 vai ser o algarismo das unidades do resultado dessa continha aqui. Então, uma questãozinha show, linda, tá? Envolvendo aí os exponenciais e as potências. Bom, gente, então a gente encerra as questões de fixação, tá? Vamos agora, mãos à obra aí para vocês conseguirem fazer as questões de casa. E em breve a gente vai continuar com a nossa aula 2, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tudo de bom. Obrigado pela atenção de vocês e pela preferência.